Salve galera, está começando mais um episódio do Semiose Podcast. Ao meu lado está o David Art. E aí pessoal, beleza? Artista? Arte de artista? Não, arte garoto da arte. Garoto mano. da arte. É, que fazia as coisas na gráfica, na Então, agência. É isso aí, então já mete o dedo no like aí, começa a seguir a gente se você ainda não segue aqui no YouTube, ou se você está ouvindo de qualquer plataforma de podcast, começa a seguir. Ah, e no Spotify, agora, David, pelo aplicativo do celular, você consegue dar tipo like. Tem dar tipo 5 estrelas lá. Então, pra quem tiver dá nota? ouvindo, dá nota. Pra quem tiver ouvindo aí pelo Spotify, sabia, dá 5 estrelas aí se você gostou desse episódio ou gosta do Semiose Podcast, né? E seguir, né? Adicionar nas listas, favoritos, fazer tudo isso aí que ajuda no Spotify, onde você estiver escutando, na Apple, sei lá onde. Deezer, Google. E o Isso mais daí. importante, a gente criou a corrente do bem. O que é a corrente a pirâmide do bem, né? O que é a pirâmide do bem? Você pega o link e compartilha com mais 2 amigos. Esses 2 amigos vão compartilhar com mais 4 amigos. E assim com mais 8 amigos. E olha que vê, já compartilhou com 1 milhão de pessoas. Já pensou? A gente bater aí 1 milhão de pessoas no YouTube, David? É, aí Você já bateu 100 mil no teu canal, que eu tô sabendo, hein? Amém. Se batesse 1 milhão, aí ia ter que pedir 2 plaquinhas, né? Uma pra mim e uma pra você. Ah, demorou. Não, deixa uma só, tá bom. A gente deixa a placa aqui, ó. Pendura ali em cima e já era. Já pensou? Vixe. Pessoal, a gente tem um convidado super legal, super da hora, que eu conheço desde 2018. A gente fez um curso juntos. Já gravamos também no Papo de UX. E hoje ele tá aqui. Já pediu o seu cafezão. É o Toss. Salve, Toss. Salve, salve, galera. Eu não sou o Luan Matheus. E esse aqui não é o papo de UX. Esse aqui é o papo do Semiose aqui. Isso aí. Firmeza? Tamo junto. Valeu, Luan. Valeu, David. Obrigado aí pela presença. O Thomas é diretor de experiências, Chief of Experience Officer, UX, designer, professor, mentor, consultor. Enfim, fala um pouquinho aí pra gente quem é você, cara. Sou esse cara aí, velho. Sou esse cara aí. Não, mas isso no LinkedIn, né? Isso no LinkedIn, eu ia falar. Porque no LinkedIn todo mundo Sou esse cara aí no LinkedIn, né? Na vida real, cara, eu sou um cara que mora no interior de São Paulo. Me mudei pro interior de São Paulo, né? Sou descendente de japoneses, sou sansei, né? Pra quem não sabe, é o neto de japonês. Então, meus avós eram japoneses, né? Vieram, né? Imigrantes de lá pra cá, na época de guerras, né? E Isso chama Sansei. Quando o neto é Sansei. San é 3, né? Seria a 3ª geração, né? Nisei, que é a minha mãe, por exemplo, seria Ni é 2, né? Que seria a 2ª geração. Então, quem é filho de japonês é Nisei, né? Yonsei seria o meu filho, né? Ou minha filha, enfim. Seria a 4ª geração. Entendeu? Mas se você for, por exemplo, pro Japão e casar com uma japonesa de lá, e aí você tiver um filho, vai ser o quê? Aí eu buguei. Vai ser japonês. Que louco, Aí vai ser Nisei. Vai ser Nisei, né? Porque ele é uma 2ª geração direta de um ela japonês. é direta, né? Apesar de você ser o meu terceiro, não interfere, entendeu? Nesse caso, o meu não interfere. Que doido, né? É muito doido nessas paradas, né? Muito legal. Enfim, eu morei lá por 5 anos, eu fui como decassegue, né? Decassegue são aquelas pessoas que a palavra em si significa você sair de um local em busca de um progresso em outro local, né? Isso acontecia muito na épocas de guerras dos samurais e etc., onde pessoas dentro do próprio Japão migravam para outras regiões, outras províncias, né? E eram vistas como forasteiros, estrangeiros, né? Naquelas províncias que elas chegavam, para trabalhar, para sobreviver e etc. E só que isso, com o passar dos anos, do tempo, das décadas, acabou virando, né, o sinônimo de brasileiros, peruanos, chilenos, que são descendentes de japoneses e que vão para o Japão trabalhar, né, para sobreviver. Minha família teve uma questão de dívidas, etc. E foi o caminho que a gente teve, a opção que a gente teve, né? Isso final da década de 90 aí, né? Muita gente que está ouvindo aí talvez nem tinha nascido ainda, né? Mas enfim, essa é a minha trajetória. Morei lá, fui com 15 anos lá, morei uns 5 anos e meio aproximadamente, né? Você gostava de lá? Era da hora? Cara, a experiência, apesar de assim, claro, né? Talvez no momento de experiência, mas a experiência que você teve naqueles 5 anos foi legal? Cara, foi incrível, né? Porque pra mim, assim, foi adolescente, já cheguei trabalhando,
Trabalho desde os 15, trabalhando como operário, fábrica, tal, etc. Né? Mão de obra mesmo, assim. E foi uma lição do caramba, assim. Gostava muito, assim. Gostava muito de algumas coisas. Por exemplo, game, tá ligado? Tipo, lançou o Play 2 no mundo, eu tinha acesso. Eu comprei, inclusive, quando lançou, porque era um sonho meu, assim, sabe? Tipo, comprei, passei a noite inteira, fui trabalhar virado no outro dia, porque... Sério, mano? Fiquei jogando a noite inteira, cara. O preço era acessível por questão de preço ou porque nasceu de lá, assim? Como é por que questão de preço, lá é mais barato, né? Obviamente, tecnologia é muito mais barato lá, a produção é lá, né? Etc. E porque eu também tinha condições, porque eu trabalhava e eu sabia que ia ter o lançamento, eu já tava me preparando para aquilo, né, cara? Então... E como eu era moleque, eu não tinha muitos gastos, eu ajudava em casa só, meu dinheiro era só para ajudar em casa e para dar rolê, né? E aí eu falei, cara, eu vou comprar. E é isso. Comprei, tá ligado? Pô, foi massa. Uma baita de uma realização, assim, né? Tipo, pô, um sentimento diferente, sabe? Porque na minha adolescência no Brasil, eu não tinha condições de ter, né? Nenhum videogame. Meus amigos tinham, meus primos tinham Super Nintendo, né? Mega Drive, tinha até a briga entre Super Nintendo e Mega Drive. Sempre tem uma briga, né? Assim, dos consoles, né? Tipo Xbox e PlayStation. E eu não tinha condição, eu jogava na casa dos meus amigos, eu ia tal, né? Pegava emprestado, tinha essa cultura de pegar emprestado. Tinha aquelas locadoras, sabe? Que você ia pra jogar, você pagava por hora, né? Antes da Lan House e tal. Antes da Lan House tinha essas locadoras. Eu lembro que em Bonifácio tinha a Mega House, né? E a gente ia jogar 64, jogar 007, cara. Nossa, isso eu tenho era 007 muito legal. até hoje. No 64, você tem? Tenho a fita. Foi o único jogo que eu platinei mesmo. Que eu peguei e zerei tudo. E era muito louco, né? Que a gente eu trocava a fita nos camelô de Super Nintendo. Que eu vim ter o 64 quando já tinha um PlayStation 2, quase o 2. Aí eu trocava a fita no camelô, tinha que alugar e tal. Até hoje eu me arrependo de... Quando acabou as locadoras, eu não ter comprado as fitas lá da locadora. Pois é. Eu só hoje é legal, né? Assim, é que eu não tinha dinheiro também na época, eu não trabalhava, né? Mas se eu tivesse, hoje em dia, voltasse no tempo e falava, ó, pega uns 100 conto aí, compra as de fita, depois tenta vender o Mario por 1 milhão, que nem aconteceu aí. Não só pela venda. Eu só queria saber onde tá, mas eu lembro que eu tinha guardado uma fita do Super Nintendo do Zelda original, cara. Então, vale até hoje, pra caramba. Mas assim, eu não quero vender, porque eu acho que é legal você olhar pra aquilo e falar, pô, fez parte da minha história. Pode ser falar, pô, mas é só um objeto. Cara, mas é legal. Se você não é um objeto pequeno, pá, eu depende. Acho legal, né? Se for 1 milhão, vai mudar a minha vida, vai mudar a vida das pessoas, eu vendo. Eu baixo emulador aí e jogo quase a mesma experiência, né? Mas eu tenho lá, tem o Mario, tem o 007, Banjo-Kazooie, isso aí. Cara, Zelda Link to the Past, não é? Isso, esse mesmo. Cara, esse jogo é muito clássico. E quando eu comecei a jogar, na época eu não entendia de Zelda. Eu sempre pensava que o Zelda era o Link, tá ligado? O Zelda, né? O Zelda. Até hoje em dia o pessoal pensa. Eu sempre penso, no começo eu falava, nossa, tô jogando Zelda. Nossa, o Ocarina of Time foi um dos melhores da história no game, né? É sensacional. Enfim, cara, aí essa foi a trajetória lá no Japão e tal, fiquei lá, depois voltei, aí comecei a estudar design, quando voltei pro Brasil e tal, né? Mas a experiência lá foi incrível, cara, conhecer outra cultura. Você voltaria hoje, assim, você parar pra pensar e voltar e falar, pô, cara, você moraria hoje de novo, assim? Cara, eu moraria, obviamente que sim, né? Só que sob outras condições e outros olhares agora, sabe, assim? Não é um sonho, não é uma parada que eu quero, sabe, assim, não planejo isso. Mas é um plano B que eu tenho de fuga, de escapatória, né? Caso dê um problema no Brasil, na América do Sul, alguma coisa que eu não acho que seja mais saudável ficar por aqui. Entendi. Né? Aí, pego o meu bondinho e vou embora, né? Você pode, né? Você pode. Eu sou descendente, tenho visto permanente, tenho várias coisas assim. Então... Você fala japonês? Escoche daqui. Só um pouquinho. Então, já não entendi nada. Antes ele xingou nós. Nem Só um pouquinho. Eu tenho bastante dificuldade com aprender novas línguas, assim. É uma coisa que pra mim é um ponto fraco, digamos assim, sabe? Eu ia perguntar, você falou que começou a estudar design, enveredar pelo design quando voltou pro Brasil. Mas você tem alguma percepção ou influência do design oriental, assim, não só por você ser, né, ter essa descendência, mas por alguma coisa que você viu?
Porque, por exemplo, a gente fala de... Vai, pegar a camada mais superficial ali, o design visual. A gente fala do Oriente, cara, é totalmente diferente ali. Como que você lida, por exemplo, com a tipografia, né? Então, você tem alguma influência nesse sentido, assim? Falando em tipografia lá é uma só, então, né? Você parar pra pensar... tipo, é uma tipografia só, não tem sans-serif. E o árabe, né, também. Tipo... Não, e também assim... na minha cabeça de leigo mesmo, né? Não, deve ter diferentes formas de desenho das letras, não sei se é assim que letras, né? Tem. E também questão de tudo, alinhamento, proporção, é só um exemplo, né? Mas a própria característica visual é muito diferente do que a gente tem aqui, né? Cara, respondendo essa pergunta, David, não tenho muita influência direta, assim, citar um designer, um autor, alguma coisa nesse sentido, né? Obviamente que eu tenho uma influência cultural, né? Assim, tipo, uma coisa que sempre me atraiu muito no design foi o aspecto da simplicidade das coisas, né? Você sempre buscar a simplicidade em um certo nível, né? Seja ela na usabilidade, seja ela no visual e etc, né? E existe algumas culturas no Japão que são muito ligadas a essa simplicidade, né? Minimalismo é muito forte lá, né? E minimalismo é muito forte lá, mas tem outras que é o exagero também, né? O Japão, ele tem seus extremos, assim, né? Aí você vê, por exemplo, em mangás, em animes, né? Você vê uma coisa um pouco mais exagerada, né? Sim. Tipo, então, existem os dois mundos no mesmo lugar, sabe? Na mesma cultura. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Japonês na rua, assim, às vezes você vê, tá andando com roupa de Pikachu, né? E isso é verdade, tá? No dia a dia, assim. Sim. Tipo, durante a semana, não é pra ir pra um festival. O cara vai trabalhar, ele veste uma roupa de Pikachu, chega lá, troca e já era. Algumas situações nesse nível. Sim, nesse nível, cara. Nesse nível. Outros ele tá só, sei lá, tipo, dando um rolê e tá vestido de Pikachu, de outro, um anime e tal, assim. Só que não é um cosplay exatamente. Sim, sabe? Mas talvez porque isso é muito forte lá, não é? Sei lá, tipo... igual tem pessoas aqui que, na época da geração da galera emo, um monte de gente se vestia de emo. Sim. Sei lá, talvez porque era uma cultura forte aqui de ser emo e todo mundo passava esmalte preto na unha, pintava o olho, pai, e era assim. A pessoa se identifica, talvez, né? se identifica. Talvez a pessoa se identifica gravatinha. Talvez se identificava... A galera lá se identifica com o Pikachu por ser de lá, né? Sei lá, por ter nascido lá e usa aquilo lá, sei lá, tipo... Não sei, na minha cabeça. Isso é meio doido mesmo, cara. Mas enfim, essa foi a passagem que eu tive lá, depois voltei para a parte do design, mas não tem essa influência direta não, né? Foi uma questão mais de adaptação mesmo, assim, sabe? De consequência. Eu gostava... Tipo, história banal, assim, corriqueira de quase todo mundo, né? Gostava de desenhar e criar coisas quando era criança. Quando você vai ficar adulto, você busca profissões que estão conectadas a essa criatividade como um todo, né? Encontrei duas possíveis, publicidade e design. Sorte que eu não passei pra publicidade. Eu ia falar um negócio assim. Por quê, cara? Coitado, publicidade é legal, cara. Não, é legal, mas... Tem os publicitários de renome, velho, no Brasil, sim. Sim, mas se você for olhar o mercado que existia naquela época até de hoje, publicidade, sim, né, e de design. Hoje meio que se inverteu isso. O design cresceu muito mais, né, mercadologicamente, e o design... O design não, a publicidade meio que ficou nos grandes grupos ali, né? As pequenas sofrem muito hoje. Né? Essa questão da publicidade aí também tem... eu vejo assim, né? Se você conseguir um trampo numa grande agência e tal, é uma coisa. Agora, o mercado como um todo é pequenas empresas, aquela correria... Eu posso até estar falando besteira, né? Mas é o que eu vejo. E glamorizou também. Glamorizou? Assim que fala? Glamorizou. Glamorizou um pouco, né? Porque se a gente parar pra pensar hoje, você pega aí, igual você brinca com o lance do Canva. Tem o Canva lá, que a galera pega lá, faz uma arte e posta em rede social. Então você não precisa contratar um designer pra fazer. Só que aí, em contrapartida, hoje tá muito mais estratégico. Mas aí... Então você tem a parte, tanto que dentro do guarda-chuva de UX você tem a parte só de estratégia.
Então, quer dizer, ele deu uma glamorizada e ainda bem, né? Porque se ficasse só nesse negócio de só fazer um layoutzinho ali e postar, a gente ia quase passar fome hoje em dia, né? Então, você tem essas outras vertentes, essas outras áreas que tá mais inteligente. Sempre foi, né? Deveria ter sido desde o começo. Mas pelo menos pra gente aqui no Brasil não era assim. Quando a gente ia, sei lá, há uns 20 anos atrás, o pessoal ia fazer uma arte para um panfleto até hoje assim ainda é, por exemplo, lá na minha cidade, mas faz o panfleto do jeito que dá lá, a própria pessoa da gráfica faz, porque fica mais barato para rodar as impressão, faz o panfleto lá de supermercado lá com os preços e acabou, solta. Ninguém fica pensando na experiência que a pessoa vai ter ao pegar o panfleto ali e ler. Comunicação visual, gráfica, né? Ponto. A comunicação visual, a galera da gráfica, sabe? Como eu trabalhei em agência, tinha o meu patrão lá que ele fazia publicidade. Então a gente já pensava, eu até sempre comento isso nos episódios que a gente grava lá do Papo de UX, que eu falo, pô, a gente já fazia teste de usabilidade sem ter esse nome, que era pegar o folder e ver se as dobras faziam sentido, né? Então a gente fazia um boneco, chamava de boneco, antes de mandar pra gráfica, e testava. Não tá fazendo sentido essa dobra, até mesmo pra garantir a legibilidade, tudo, cara. Então tinha esse boneco que a gente fazia antes e mandava o boneco pra gráfica pra sair igual, tem que sair desse jeito. Pra gráfica saber como tinha que ficar as dobras certinho, sabe? Ou riscava onde tava errado, né? Falava, aqui tem que ter mais pra cá. Isso, tinha essas paradas assim. Só que pra galera que vai direto pra gráfica, eu acho que até hoje, como eu falei, é só igual o Tosso falou, é comunicação visual. Faz de qualquer jeito, né? Eu só fazer uma observação aqui que o Toss brincou com os publicitários, né? Eu também brinquei, mas não tem nada contra o publicitário. É só aquela questão de que o publicitário só quer vender a todo custo. Às vezes se acha o designer ali. Tem sim, né? Tem sim. Mas na verdade isso aí é o marqueteiro, não é nem o publicitário, se a gente parar pra pensar. Isso aí, marqueteiro tem em qualquer lugar, não só o publicitário, como porque tem o X também que é assim, cara. Antigamente curso a qualquer custo. Antigamente muito diretor de arte, que seriam os chefes, né? Que chegavam no máximo chefes de design, ali das equipes de design, eram publicitários. Aí eles tinham uma visão, às vezes, meio diferente de design. E só para complementar aqui o que você falou aí, essa questão do Canva, aí eu não sei se vocês concordam, né? Mas passa de um lado, mais aquela coisa, faça você mesmo, mais gestual. Talvez eu possa usar a palavra orgânico. E no design a gente tenta trazer mais formalidade no sentido racional, né? Então, não quer dizer necessariamente que a pessoa tá fazendo uma arte gráfica ali, mas aquilo dali a gente pode discutir se é uma peça de design. Ela é uma, né? É uma arte que ela comunica, beleza. Mas será que é uma peça de design? Então, aí a gente já acaba caindo em outra discussão ali, né? Eu falo Entendeu? Que é, sabe por quê? Uma vez discutindo com o Rodrigo Lemes no Papo de UX sobre o que é design. E aí a gente caiu nessa, né? Se design é arte, se arte é design. E aí a gente comentou que, tipo, a arte é igual um filme onde um artista foi lá e fez uma música. Aí eu falei, não, mas então a música que ele fez é um design, porque tem um propósito, tem um desígnio para aquilo. Então, por mais que às vezes a pessoa ela não entenda os conceitos de design, talvez a pessoa vai lá no Canvas, ela não entende o conceito de design. Tudo bem, mas ela tá fazendo por um propósito, tem um desígnio aquilo que ela tá fazendo. Então aquilo é uma discussão doida. Na minha cabeça é design. Pode ser mais simples, mas é um design. É igual você parar para pensar, sei lá, fazer um carro. Uma pessoa pode fazer um carro mais simples, vai falar, Fusca não é carro. É um carro, pode ser mais simples, mas é um carro. Você pode pegar uma bicicleta que ela tem só uma roda, mas é uma bicicleta, ela te leva para um lugar, tem um propósito ali de te levar para um lugar. Quando você fala isso, Luan, você tá colocando o design no lugar do projeto, né? Na minha cabeça, sabe? O design é o resultado de um projeto, né? É o produto, né? O resultado de um projeto, de alguma coisa. Então tem uma intencionalidade, né? Acho que esse é o ponto, né, que você está querendo colocar. Na minha cabeça, sabe? Faz porque se design de desígnio tem um propósito. Você tem um propósito, ele cumpriu com aquele propósito, pode ser que ele cumpriu bem, pode ser que ele cumpriu mal, mas ele fez alguma coisa. Ele só não, igual eu falei, talvez a pessoa não entenda
Como você vê isso, Tos? Sei lá, eu quero... Ainda mais o Tos, galera. Quem não sabe, o Tos ama filosofia, que eu sei, e gosta pra caramba de filosofia. Então, isso é um bom debate filosófico. Então, é isso que eu tava tentando falar ali, né? Tipo, quando você coloca isso, você tá colocando o design nesse lugar do projeto, né? De projetar alguma coisa com intenção, né? De preparar, organizar e, né? Conceber alguma coisa para ser consumida, né? Seja ela financeiramente ou não, mas ser consumida, né? Ser Utilizada, né? utilizada por alguém, né? Então você está colocando nesse lugar. Eu acho que é pertinente pra caramba, já foi muitas definições do design e etc. se aproximam disso, né? E falam que é isso, né? Então, e talvez seja isso, entendeu? Mas o ponto é, será que é só isso? Porque assim, quando o David fala que o cara do Canvas lá pega e monta ali de qualquer jeito, do jeito que dá, pega o template, sei lá, qualquer coisa assim, né? E comunica. Mas ele comunica, ele tem uma intenção também. Por mais que não seja exatamente seguindo as metodologias, os métodos que a gente, como designer, estudamos, tal, etc. Ele tem um objetivo, uma intenção. Ele fez um projeto, mesmo que não intencionalmente no sentido metodológico. Mas ele fez um projeto. Ele organizou as coisas para um objetivo, né, com uma intencionalidade. Então, se a gente for pegar isso, é design também, né? Se a gente for pegar o design do dia a dia das coisas assim banais e até artesanais, né, a gente pode fazer um comparativo disso, do artesanato com o industrializado. É diferente, mas ambos podem ser design, né? Fala-se muito do design vernacular também, né? Que é o design desse dia a dia, do cotidiano, das adaptações, né, que as pessoas fazem. Por exemplo, sei lá, não tenho nenhum exemplo aqui agora, mas o próprio artesanato é uma opção, né? Mas existem outros tipos de design também, né? Aquilo que você estava falando. Existe o design mais estratégico, o design dos serviços, o design de serviços está aí também, design da experiência do usuário, que é questionado também. Todos esses designs são questionados, né? Sim. Mas se você for ver, o que está por trás disso? Um pensamento projetual, né? Com uma intencionalidade para um uso, né? Que acaba tendo uma experiência. O uso gera experiências, né? Então, assim, por isso que muita gente critica, não existe design de experiência, existe design para experiência, né? E justamente, faz sentido, semanticamente faz muito sentido isso, né? Porque você está projetando alguma coisa, né, seja um serviço, um produto, ou uma interface, etc., que vai servir para uma utilização e que vai evocar uma experiência em alguém, né? Então faz sentido. A semântica dessa frase, design para experiência, faz mais sentido que design de experiência. Porque você não projeta a experiência em si. Você projeta os artefatos que promovem uma experiência. Oh, legal, tá? Legal. Eu concordo assim, eu acho que design não é ao acaso e não é por acaso, sabe? Tem uma linha ali. Por mais que a pessoa tenha intenção realmente, às vezes porque tudo a gente tem intenção. Se eu for fazer uma arte, eu tenho a intenção de alguma coisa. Mas a diferença tá nesse ao acaso, tipo, pegar aqui e jogar. Mas você falou falou várias coisas, dá um corte da hora isso daí do que é design, né? Você falou design para experiência. Então, a gente se utilizar o título de UX... designer de experiência é um pouco soberbo, então, tipo, achar que a gente vai projetar uma experiência ou vai programar uma experiência para alguém? Então, eu não acho que é soberbo. Eu acho que foi construído historicamente. Fez sentido, né, na época que o Norman cunhou o termo lá, ele colocou até como arquiteto de experiência, justamente porque ele, querendo ou não, ele está querendo dizer o quê? Que ele está arquitetando as coisas que vão gerar uma experiência, né? Então faz sentido o que ele estava dizendo ali, né? Se você for pegar o design nesse sentido, você está fazendo o design do que vai gerar uma experiência, entendeu? É uma questão semântica, assim. Não é o design de experiência porque gera uma experiência, né? O design de alguma coisa que gera experiência, né? Só que, igual você falou, o para faz mais sentido. Faz, no português. No português, entendeu? Aí que entra a questão linguística da coisa. No português faz mais sentido. No inglês não tem esse problema.
né? Você não precisa entrar especificamente naquilo. A própria palavra design em inglês também, pô, né? Então, como você traduz, né? É difícil. Entendeu? Então... E não tem só português e inglês, né? Isso que a gente tem que tentar resgatar e lembrar sempre, né? Eu como um descendente de asiáticos, né, de japonês, o inglês lá é quase irrelevante, sabe? Mano, pra lá é... É só em cidade turística, cara. O japonês não tá nem aí pro inglês, cara. Não sabia, eu imaginava o contrário. Não, tá nem aí, velho. Japonês fala japonês. Você vai lá, você tem que falar japonês, se virar, mímica e etc. O japonês não estuda o inglês lá corriqueiramente. Só em Tóquio e Osaka. São bem patriotas, né, mano? Eles são, cara. Eles são... Até pelo histórico, né? Conflituoso e tal, tudo mais. Mas eu acho que faz muito sentido, cara. Sabe? E não é assim uma questão nacionalista, de patriotismo demais, exagerado. Não é... Acaba nem sendo isso, assim, sabe? Não é essa a raiz. Não. Eles valorizam a linguagem deles, que eles falam naturalmente, entende? E quem chega de fora que tem que aprender a falar, e não ele se adaptar. Aqui a gente tem essa cultura de querer se esforçar pra falar a língua do gringo, né? O inglês. Isso que é louco, né, etc. cara? Os caras vêm na nossa casa. É igual, como é uma coisa eu for na sua casa, Toss, chegar lá e eu começar a querer mudar as coisas da sua casa pro meu jeito. É bizarro, né, gente, cara? Chegar lá e falar assim, não, tira esse tapete daqui que eu não gosto de tapete aqui na porta, não. Não, ó, muda essa geladeira de lugar, eu vou ficar 2 dias aqui Sofá na tua não tá casa. bom aqui, não. Sofá não tá bom aqui. Fala, pô, peraí, eu tô na tua casa, eu tenho... O mínimo que eu tenho que fazer é respeitar o seu espaço, né? Sim. Você tá me recebendo. Pô, é verdade, né, mano? Ai, que doido. Mas eu acho que é coisa da gente, assim, de querer ser um bom anfitrião, né? Porque às vezes você vê até o gringo, ele mesmo se esforça pra falar. Às vezes ele tenta, tipo, ele quer se adaptar, mas a gente tem tanto essa coisa de ser bom anfitrião, tipo, você chegar em casa lá, minha mãe já vai estar com algum refrigerante e um bolinho lá, tipo, nem te conhece, nem sabe se... Entendeu? A gente tem essa coisa, assim, eu acho fazer que é sala, né? Então, tem muito disso, cara. Nossa, quer ver exatamente esse negócio de mãe, né? De querer ser bom anfitrião, assim, cara, quer ver falar que, vamos receber uma visita hoje. Tá, mas você comprou isso? Você comprou aquilo? Tá, como é que tem? O que tem na geladeira? O que a gente vai servir? E quando chega de surpresa? Calma, só vou encontrar um amigo meu aqui, uma amiga minha, sei lá. Minha mãe, quando chegava a gente de surpresa, ela falava, nossa, desculpa, eu não tenho nada, só tenho um suco, só tenho, sabe, tipo, já... Ela pede desculpa por não ter nada, né? O famoso não repara a bagunça. Não repara, pode crer. Caraca, por que isso, né, velho? Da onde que vem nessa cultura, né, velho? Cara, talvez por a gente ser um povo sofrido. Sei lá, acho que brasileiro é um povo sofrido que luta, assim, batalhador. Tanto que eu já ouvi pessoas que são brasileiros que moram fora do país falar que a galera de lá gosta do serviço do brasileiro. Da galera que sai daqui e vai trabalhar fora, a galera gosta de contratar brasileiro. Isso é uma visão que a gente tem diferente daqui, né? Que a gente fala, brasileiro não trampa. A gente às vezes tem pra quem vai, assim, pra né? quem vai pra fora, eu já ouvi. Não sei se é verdade, que eu nunca fui. Eu já vi também. Mas já ouvi a galera falar, o pessoal de fora gosta de contratar brasileiro porque brasileiro é esforçado. E a galera lá meio que tipo assim, eu só ponho água no copo. O cara só põe água no copo. Sacou? Não faz outra coisa além de pôr água no copo. Meio que se tiver que levantar o copo e passar o pano, ele não vai fazer mais ou menos isso, entendeu? Sim. Claro que eu tô tá exemplificando. Mas, e a gente não, a gente já põe água no copo, já passa um paninho, já vê se aí, tá tudo bem, sabe? Tipo, já tem um que a mais ali, tá ligado? Sim. Esse que a mais que chama a atenção da galera de fora. É interessante, mano. É interessante, eu acho que é por a gente ser sofrido mesmo, cara. Ou por a gente querer agradar. Que é o lance Aí é a síndrome do vira-lata, síndrome talvez. do vira-lata se aproxima. Isso. Ou por a gente querer ser bem visto. Também, entendeu? Você acha que pode ser por isso, algumas pessoas? Não. Pode ser, né? Pode ser. Não sei. Aí, assim, a intencionalidade, qual que é que tá por trás? Como é que a gente mede essa intenção? Como é que mede a intenção, você sabe, Tom? Não faço a mínima ideia como é que intenção, não. Da onde surgiu esse teu querer por filosofia, cara? Da onde que começou isso? Cara, começou meio que na adolescência, assim, tive contato, né? Quando você é adolescente, você é meio mais revoltado, né? Aí você começa a questionar algumas verdades absolutas. Aí você vai procurar frases, né? Pra colocar no MSN, né? Pra colocar pra quem não sabe o que é Orkut. MSN, pessoal, porque eu sei que tem gente que tá assistindo a gente e não sabe o que é MSN. MSN era um comunicador
É tipo um Skype. Eu ia falar Skype, tipo mas um Skype já é Messenger, né? velho. É tipo um Messenger, sei lá. tipo um Messenger, um WhatsApp. Um entre Discord. É tipo um Discord. Discord. Um Discord. A galera mais nova conhece o Discord, né? Tipo um Discord das antigas que eu gostava de chamar a atenção, lembra? Tremia a tela toda. Tremia assim, a tela, chamava a atenção. Tinha um gordinho, era um gordinho, era um porco que você mandava pra pessoa que era todo fedido lá, que ele ficava... Aparecia. Aparecia. Pô, era legal o MSN, né, cara? Pô, Saudades. MSN, Orkut era o combo, né, pra conversar com a galera. Enfim, cara, aí você buscava, né, pra colocar indiretas, né, obviamente, na mensagem do que vinha embaixo, né, vinha o MSN, pra vocês saberem, tinha um campo do seu nome e tinha um campo da sua frase, da sua mensagem, sei lá, alguma coisa assim, Seu que você podia status, deixar, né? seu status, né, e era totalmente editável. Então, acabou se construindo, né, um comportamento de mandar indiretas, né, para as pessoas por ali, assim, né, deixar um recado, alguma coisa assim. Uma música Uma também. música, sempre alguma coisa assim, né? Relacionamentos humanos, né, cara? Você sabe como que é. E aí nessa fase eu, cara, comecei a ler, comecei a procurar frases, né? E me deparei com alguns autores que eu achei frases que eu me identificava na época, tá? Nietzsche, por exemplo, né? Só que Nietzsche é pesado, cara. Nietzsche não é fácil de ler. Quando você é adolescente faz muito sentido, porque ele é meio contundente, ele é meio agressivo no sentido de questionar a sociedade e os pensamentos Nietzsche e etc. é alemão? É alemão. E ele é bastante existencialista, assim, sabe? Então, assim, é muito fácil de se identificar com as frases de Nietzsche e tal, e principalmente quando você é adolescente. Só que você acha que você entendeu. Só que você não entendeu de verdade. Porque você não leu, né? Você só pegou uma frase. Você só pegou um corte, né? A cultura do corte. Você pegou a frase ali, entendeu? Então, isso é perigoso, né, cara? Aí eu entrei num processo meio quase que muito imersivo, assim, de como que eu vou dizer isso? De niilismo, né? Que é uma vertente filosófica que onde se não existe sentido, nada faz sentido, então nada importa, né? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo do niilismo, sabe? Você interpretar o niilismo dessa forma, né? O que não é necessariamente a mensagem que está dentro dessa corrente filosófica, né? Mas é como muita gente interpreta. E aí eu parei de ler filosofia, porque eu comecei a ficar mal, assim, sabe? Durante muito tempo eu fiquei mal. Só que aí eu, cara, fui amadurecendo, a vida continuou, tal, né? As contas vêm, você tem que pagar, e por aí vai, né? Problemas acontecem e tal. E aí eu voltei a ler, uma época assim, me interessar por outras coisas, assistir algumas séries que, questionava algumas coisas, Black Mirror, a série do Freud também. Então aí eu comecei, opa, peraí, tem bastante coisas aí interessantes sendo produzidas na cultura popular sobre temas que eu já vi lá no passado, sabe? Que eu já li um pouquinho e tal, etc. Aí eu voltei a ler com mais afinco, assim, né? Bastante sobre filosofia e tal, etc. E acabou que eu também, não só filosofia, sociologia também, história, né? E acabou que eu fui procurar um curso também. Já estava formado, já tinha um MBA em economia comportamental, né? Formado em design. E acabei achando um curso de pós-graduação em ciências humanas. História, filosofia e sociologia, né? E, cara, ali eu tive outros contatos com outros autores, com outras perspectivas, que foi muito maneiro, assim, sabe? Muito foda. Mas aí, como que isso ajudou ou te ajuda no seu trabalho como designer? Qual é a interferência disso? Cara, eu acho que me ajuda menos como designer, mais como líder, entende? Porque... Lida muito com pessoas, ser humano, né? Exato. E aí, assim, na minha cabeça, eu acho que você começa a entender o comportamento. E aí o lance que eu acho que aí faz mais sentido a parada da empatia, sabe? Porque aí você vê na filosofia traz muita coisa histórica, né? Sim. Porque você usa da história para interpretar e buscar entender por que aconteceu determinados fatos, né? Então...
E como que as coisas... Os significados dos conceitos também. Isso que é interessante, sabe? E o questionamento, que eu acho que é um grande ponto de... Que a filosofia, assim, o pensamento filosófico como um todo contribui para você não se ater ao dogmatismo, né? Simplesmente. A tomar uma coisa como verdade sem saber se de fato existe um porquê, existe algum indício, uma evidência de que aquilo pode ser ou não pode ser, entendeu? Então, assim, fazer perguntas. Basicamente é fazer perguntas, né? O design usa muito isso, fazer pergunta. Então, Deveria, né? Tá Ou muito- deveria. Eu deveria. Então, Que deveria. tem algumas verdades absolutas que são construídas que às vezes nem fazem tanto sentido assim, né? E alguns termos, algumas questões assim de design que tipo alguém publicou, aí alguém replicou, aí foi, é isso. Aí, caraca. E hoje tá mais fácil replicar, né? É. Aham. Por exemplo, um filósofo que eu gosto muito, e eu sempre falo em qualquer vídeo, qualquer participação que eu tenho, é o Byung-Chul Han, né? Tem gente que até já me zoa. Que é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha e tal, né? E contemporâneo, né? Tá vivo ainda, não é desses tiozão já que morreram e tal, etc. Né? E ele é um cara que questiona muito os comportamentos da sociedade atual, né? Da sociedade digital e etc. Né? Por exemplo, ele tem um livro que chama No Enxame, né? Que é Perspectivas do Digital. Né? E ele tem um outro livro que é o clássico dele, que já virou até seriado, etc., que é o Sociedade do Cansaço, onde ele fala, que em inglês é o Burnout Society, que fala dessa sociedade que se autoexplora e nem percebe e chama isso de realização, né? Onde você está chegando ao burnout, e a sociedade está o tempo... Por isso que a gente fala muito de burnout, de saúde mental e etc. hoje, né? No trabalho, etc. Mas a gente está se comportando dessa maneira, muitas vezes, né? E a gente nem percebe. Eu acho que o LinkedIn ajuda isso. LinkedIn, Instagram. Instagram, Eu acho que exatamente. eu acho que mais o LinkedIn, cara. É que Porque depende do por causa perfil do da trampo, pessoa, porque tem gente que vive só no Instagram, nem sabe que é o LinkedIn e ela vê a realidade do Do vizinho, outro, né? do outro ali, tipo, a outro tá... Que nem a gente tava fazendo podcast aqui, aí tá, pô, o David tá fazendo podcast, aí não sabe que os perrengues que a gente passa pra gravar sim. e tal, então Sim. é isso. Então, aí tem uma frase nesse livro que, cara, eu acho que é uma frase foda, assim, que ele fala assim, a queixa do indivíduo depressivo, né, de que nada é possível, né, só é possível numa sociedade que acredita que nada é impossível. Ou seja, então toda essa narrativa de que você pode, né, você consegue, acredite em você mesmo, sabe, esse positivismo exagerado e tóxico é o que leva os indivíduos a se sentirem depressivos quando eles não conseguem, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade e opção de conseguir. Sim. Entende? Então não é só essa narrativa de que você pode, etc., que vai fazer você conseguir. Existe uma série de variáveis, uma série de condições sociais, né, em relação ao tempo e técnicas, né, e oportunidades para você conseguir. E do indivíduo Sabe? também, né? E do indivíduo, do esforço, e por aí vai. Então, assim, essa narrativa de que nada é impossível é o que torna esse pensamento depressivo de que, porra, não consigo nada. Porque se tudo é possível, por que eu não consigo? Tudo é possível, mas você tem que ver o momento e as condições como tá falando, né? Por exemplo, é possível ir pra Lua? É possível. Quer dizer que eu vou? Aí já é mais improvável. Então, Não assim, é que é impossível, é improvável eu ir pra Lua. Mas por quê? Porque, mano, eu tô no Brasil, eu não tenho nem planos disso, de ir pra Lua, eu teria que estudar, eu teria que ter muita grana, às vezes, pra, sei lá, comprar uma passagem, né? Tipo, alugar lá igual os... Não, sei lá, talvez com o Elon Musk, talvez quem sabe um dia. ainda, né? Eles só estão dando uma volta. Só dando uma volta. Não, mesmo assim, sei lá, dá a volta ali. Enfim, você só se eu, sei lá, virar amigo do Elon Musk do nada, da dia pra noite, Conseguiu. de repente Vou falar chamar pra ele, ele pro e aí, podcast, bora, mano. bora lá dar um rolê pra Lua. Sei lá, entendeu? Então, tipo assim, é possível porque tem gente que já foi. Então, se teve gente que já foi, é possível. Só que é meio que improvável, né? sim. É possível ser jogador de futebol?
Só que é meio que improvável. Vou fazer 32 anos, tipo, é meio que improvável virar um jogador de futebol famoso. Profissional, famoso, tá. ganhar muito dinheiro. Aí é meio que improvável. Entende como que essa narrativa é perigosa, saca? Porque ela constrói no psicológico das pessoas uma coisa que parece que não é. Entendeu? Parece que não é. Aí você vê no Instagram, como você estava falando, no LinkedIn, etc., onde as pessoas só postam aquilo que é positivo, as vitórias, ou o que parece vitória. Ninguém vai postar desgraça, né? Sim. Obviamente. Eu lembro até hoje, cara. Nossa, velho. Uma vez que eu postei que eu tava no terminal de busão, assim, sabe? Postei uma história, tô aqui no terminal do busão, pegando o busão pra ir pro trampo. Uma coisa banal, né? Cara, cheguei no trampo, a galera me zoando. Eu falei, caralho, assim, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Eu peguei o busão, eu pego o busão pra vir pro trampo, cara. Tá ligado? Aí, ali meio que me caiu a ficha, assim, caraca, velho. As pessoas só postam aquilo que é agradável, aquilo que vai gerar like, aquilo que... Mas aí esse positivismo exacerbado que você falou, então você vê também na nossa área, produto digital... Cara... A nossa área, ela tá na sociedade, saca? Assim como o Byung-Chul Han faz uma leitura social, ele não é designer, ele não tá analisando design, não tá analisando cultura digital, nem nada especificamente nisso, ele tá analisando uma sociedade como um todo, contemporânea, né? Pós-moderna, etc. E então, cara, a gente tá dentro dessa sociedade, a gente não tá fora, né? Então a gente se comporta como ela, a gente se adequa nela, saca? Então, sim, tá, a gente também é influenciado e influencia nesse contexto todo, né? E falando do influenciado, influencia influencers, né? É uma cultura que se comporta muito dessa maneira, né? E... eu tenho um pouco de cuidado, assim, com esse assunto, porque, que nem você falou, às vezes a gente cria uma expectativa, né, na galera, porque tá falando assim, bem... UX tem muita vaga mesmo, né? Produto digital tem muita vaga, isso é fato. Mas aí tem muitas pessoas que estão migrando, estão iniciando agora, que pensam que vai conseguir fácil, assim, vai conseguir um salário grande, fácil. Eu tenho um ponto aí. Ou que vai... Eu tava conversando com um menino, que ele fez um curso meu de web design, né? E aí ele trabalhava há muito tempo, tal, etc., já com site, aí ele conseguiu uma vaga de UX. Aí ele falou pra mim que ele tava um pouquinho triste, porque ele tava trabalhando... Ele tinha um título como UX, só que lá na empresa dele ele só tava fazendo landing page, site. Mas landing page... Não, então... Faz total sentido pra mim trabalhar com UX. É um artefato, né? Que tem a ver com experiência, obviamente. Só que então, aí a gente cai na expectativa, nesse positivismo talvez que ele citou. Porque ele entrou com uma expectativa totalmente diferente. Eu vou fazer UX, vai ser um outro cenário, um outro trampo, uma outra perspectiva. E aí ele se vê fazendo uma coisa que talvez seja natural pro cargo dele, que é júnior. Então é muito complicado, né? A gente tem certa responsabilidade, assim, a gente que fala também, pessoal, né? Igual esse lance que você tá falando de migrar, foi essa semana, teve uma pessoa que me mandou no LinkedIn, falando assim... tô tentando migrar, né? Eu sou designer gráfico, trabalho, sei lá, mais de 10 anos, né? Fui gerente da parte de marketing e tal, não sei o quê. Aí ele me falou, só que eu não tô conseguindo vaga e tal. Ele me mandou o portfólio dele do Behance e tal, até dei uma olhada, assim, pra dar uns toques pra ele. Aí a primeira coisa eu perguntei, mas, cara, você é gerente de marketing, por que você quer vir pra UX, assim, né? Não, porque tá difícil, porque ele trabalhava fazendo projeto social pra igreja, um negócio de igreja. Aí não deu mais certo, sabe? Ele meio que... Aí não tá dando muita grana no jeito que ele tá trampando lá, porque pra coisa pra igreja não rola tanta grana, sabe? E aí meio que por isso que ele tá querendo vir assim. E aí eu fiz uns questionamentos. Né? Por que você quer vir e tal? É mais fácil, talvez ser... Mas ele tá afim mesmo, né? Aí ele comprou vários cursos ali e tal, fez, mas... até perguntei quais cursos que ele comprou, porque eu até falei, se você quer, talvez para ser rápido para você,
foca em UI, porque você tem bastante bagagem de design gráfico, de gestão de marketing. Então. Vai ser mais rápido para você. Agora, se você quiser UX mesmo, aí eu dei um toque para ela. No teu portfólio você tem que colocar aí os processos que você fez, porque no teu portfólio do Behance aí tem mais tela, né? Então... Mas ele consegue um trampo só de UI? Tipo, você colocar só UI lá, acho que é mais difícil, né? Ele vai ter que colocar UX e... Então, cara, mas... Depende, cara. mas depende. porque, na verdade, até o Toz em off a gente tava conversando sobre isso, né, Toz? Se quiser até comentar, é interessante, porque a galera meio que parece que tá indo... Parece que tá indo muito pro extremo, sabe? Assim, pô, agora eu vou só focar em pesquisa. E beleza, é importante, mas aí se foca só em pesquisa e aí o entregável de, sei lá, que em produto digital é tela, o final. A galera faz uma tela meia boca. Você tem que entender que a pesquisa ela precisa gerar um resultado no final no final da cadeia de valor ali. E esse resultado, muitas vezes, não vai ser só o relatório da pesquisa com os insights, né? Ela precisa tangibilizar em algum produto, serviço, alguma coisa que a empresa entrega no final, como valor para os seus clientes, para os seus usuários e etc. Né? Quando é um produto digital, geralmente são interfaces, telas de um aplicativo, de um sistema e assim por diante. Geralmente, não necessariamente. Então, onde você está inserido, você tem que entender o que é essa interface final, né? É um serviço, é uma interface digital, é um aplicativo, né? E o seu processo de pesquisa precisa alimentar isso, toda essa evolução, né? E isso que o Luan falou é muito que a gente estava conversando aqui em off antes de começar a gravação. Existem ondas, né, Luan? Que é tipo... Cara, beleza, agora tem muita gente direcionando aí para pesquisa, é importante, é fundamental, né? Mas se esquecendo desse pedaço final da jornada aí, né? E então existe a oportunidade aqui também, para quem está querendo migrar e já tem uma bagagem de entendimento de mercado e etc., que nesse caso que você citou aí do rapaz de marketing aí, de repente ele já tem uma bagagem de pesquisa de mercado, de consolidação de indicadores, etc., que quando ele receber ou tiver contato com o que o time de pesquisa de uma empresa onde ele conseguiu uma vaga vai alinhar com ele consegue tangibilizar num resultado, né? Numa interface, num serviço, num desenho de serviço, de jornada e etc., mas ele precisa, então, estudar isso, essa outra ponta, essa outra metade. E eu acho que é isso que falta um pouco nas pessoas que estão querendo migrar e só compram cursos e tal, etc., é de tentar entender isso, né? Entender os pedaços e em qual parte você se adequa, em qual parte você já tem uma certa experiência da sua bagagem, da onde você estava, que pode te ajudar, né, a facilitar esse caminho, sabe? Porque, ou seja, fazer um processo crítico, né, mesmo. Assim, sabe? E esse processo crítico, e eu acho que esse é um grande erro e um perigo também dessas narrativas de sempre você pode tudo, tem que ser sempre otimista e positivo. Muita gente entende a crítica como algo negativo. Muita gente entende crítica como algo que tá querendo ser pessimista, alguma coisa nesse sentido. Não. A crítica é justamente você refletir sobre a situação para ver os caminhos de melhoria possível e até de onde você precisa parar de fazer alguma coisa. Entende? Então, criticar não é ser negativo. Criticar é avaliar. Seria a melhor, digamos assim... O melhor sinônimo, sabe? Seria avaliar. E dentro... Esse lance da... Não, pode falar. Esse lance da crítica, eu lembro de uma frase. Talvez você saiba de quem falou, porque eu não sei quem disse essa frase. Mas eu lembro que tinha um jornal da minha cidade, de um amigo meu de lá, que é senhor, já que ele fazia o jornal, chamava Opinião. E aí ele criticava bastante os políticos da cidade. Aí um dia ele colocou a frase no carro dele, ele falou assim: sem o poder da crítica, nenhum elogio é válido. E eu acho essa frase muito legal, isso aí que você falou. Eu não sei quem disse, talvez quem tá assistindo a gente pode jogar no Google e pesquisar, mas eu lembro que ele colocou esse adesivo no carro dele, porque ele criticava e a galera criticava ele por criticar. E ele colocou: sem o poder da crítica, nenhum elogio é válido. Isso dá um corte legal também. Eu ia perguntar essa questão aí
comparou, né? Fez na verdade, da crítica e avaliação. Então, trazendo pro lado da pesquisa aí, às vezes falta uma avaliação ou uma crítica em alguns projetos, no sentido que não tô tirando mérito da pesquisa, que é super importante, mas que às vezes a gente, no anseio de entregar, tipo, de fazer uma coisa assim, acaba colocando pesquisas ou coisas a mais em uma coisa que não precisaria necessariamente. Tipo, um projeto que daria para fazer talvez mais sucinto, talvez de forma mais ágil. E aí a gente acaba inserindo jornadas e jornadas, criando certas... Mas isso eu acho que é maturidade dos designers. Eu acho que com o tempo você vai entendendo isso. Talvez você tenha bastante experiência, você entende isso. Você trata com cliente, você trabalha por conta, você tem sua própria empresa, você tem a galera mais nova não tem essa visão, porque ela sai do curso, geralmente. No curso você vê todos os processos. Na hora você quer fazer todos os processos. E o Tos, que trabalha como gerente aí de UX, sabe que às vezes não é bem simples assim. Então seria o papel dele, o seu, de filtrar isso. Mas tem casos também de gerentes, por exemplo, que eles querem mostrar que eles estão entregando. E aí também pode cair nesse... Tipo assim, vou fazer um logo aqui. Aí, obviamente, tem pesquisa nisso aqui, mas pode ser uma pesquisa, sei lá, um pouco menos aprofundada. E aí eu vou entregar. Putz, eu entreguei, mas olha, não sei se tá o suficiente aqui. Será que o pessoal vai perceber o meu valor do projeto, o valor do design, porque eu entreguei só isso, entre aspas, de pesquisa? Sei lá, você entregou só o logotipo ali, não fez nenhum manual completo, não trouxe todas as pesquisas anteriores, não ficou 6 meses trabalhando para desenvolver uma marca. Você foi lá e fez... Eu lembro que eu acho que você fez isso aí em umas 2 semanas, uma semana, né? Não, mas teve pesquisa. Teve, mas você fez em 2 semanas. Às vezes outra pessoa pode ter gastado 6 meses e às vezes a pessoa que vai receber isso vai falar, pô, se investiu 6 meses, eu acho que tá melhor. E às vezes nem tá. Isso, pode ser que nem esteja melhor. E a percepção, assim, isso daqui eu consegui mais rápido porque, sei lá... Tem anos de trampo, tudo também. E quando, tipo, veio o nome semiose, já veio as coisas na cabeça e tal. Então eu já pensei alguma coisa assim. Eu queria saber essa questão. Não sei se dá pra entender que eu enrolei. Deu pra pegar vários assuntos aí no meio, mas isso se conecta com uma coisa que eu tento trabalhar tanto com meus alunos, onde eu dou aula, quanto com meus liderados, onde eu lidero um time e tal. Que é... Quando a gente estuda na academia ou em algum curso, a gente estuda um método, né? Uma sequência de métodos e metodologias e ferramentas, né? Então a tendência é a gente acreditar que precisa se aplicar naquela sequência, naquela ordem, né? Aquelas ferramentas todas precisam ser aplicadas, né? O que é natural, você está aprendendo, você acredita naquilo, né? Sim. Mas, também quero. Mas quando você está numa empresa, num mercado, o seu desafio como profissional é tentar equilibrar sempre eu costumo dizer assim, a temporalidade, né, o prazo, né, a exigência que o mercado tem por velocidade, agilidade, etc., com o rigor metodológico, aquilo que você aprendeu de o quanto tem que se aprofundar em cada método, né? Então, equilibrar isso é o seu desafio como profissional. E é difícil, não é fácil, porque de um lado tem chefes, área de negócio, né, stakeholders apertando para você conseguir entregar mais rápido, porque tem um prazo, tá chegando, é semana que vem, tal. Então você tem que gerenciar o quê? Expectativas, ansiedade, você tem que negociar, né? Seja qual nível você estiver, né? Porque assim, se o seu lead, o seu gerente, o seu diretor de design está pressionando, é porque acima dele tem alguém pressionando ele, entendeu? Porque ele precisa entregar naquele prazo, tem uma resposta de mercado, é uma estratégia do negócio, é alguma coisa nesse sentido. Do outro lado, você como especialista, como designer, etc., que estudou os métodos, você precisa ver e avaliar o quanto que você precisa fazer de pesquisa
para ter as respostas necessárias e suficientes para você conseguir entregar alguma coisa de valor, o quanto você precisa fazer de definição daquilo que foi, e análise daquilo que foi pesquisado, o quanto que você vai prototipar e testar e assim por diante, para você encaixar os métodos e o rigor metodológico dentro do tempo hábil, dentro da temporalidade que você tem disponível, dentro das restrições que você tem. Então, a coisa mais importante de você avaliar no começo de um projeto são quais são as restrições que você tem. Entende? E não o objetivo só final. Quais são as restrições? Quais são os limitadores que vão te pressionar? Isso é uma coisa que as pessoas se atentam um pouco. Precisa se atentar mais. Às vezes é tempo, às vezes é dinheiro, às vezes são condições e assim por diante. É o espaço que a gente tem para trabalhar, né? Faz total sentido, cara. E a galera mais júnior, eu acho que é difícil até porque é questão de experiência mesmo. E eu entendo que eles não entendam isso, né? É normal, né? Você vai amadurecendo. É igual, às vezes, no começo da minha carreira, eu lembro que eu comecei como coisas gráficas, né? E eu fiz muito cardápio. Eu não sei se aqui em São Paulo tem esse costume de fazer cardápio com propaganda, mas lá no interior a galera vendia as propagandas nos cardápios dos lanches da praça. Então tinha lá, sei lá, o Ripiado Lanches. Aí um cara ia lá, dava o cardápio pra pessoa, tudo atualizado, só que aí em troca ele vendia as propagandas, ele ganhava dinheiro com as propagandas e o cara, dono do lanche, ganhava um cardápio novo, bonito lá, colorido e tal. E eles aceitavam. E aí eu diagramei muito cardápio, cara. Fiz muita propaganda lá, tipo... E os caras tinha vez que sentava do meu lado e falavam, não, puxa só isso aqui. Sabe, não gostei disso. E isso, flanelinha de layout. Flanelinha de layout, sabe? Tipo, não, aumenta um pouquinho aí, aumenta um pouquinho o logo aí, aumenta o telefone um pouquinho aí. Ficava do meu lado, igual o David tá aqui do meu lado. Eu literalmente aqui, ó. Só que isso me fez... crescer muito nesse sentido de quando hoje tem alguém, um cliente, ou seja, qualquer pessoa, um PO, quem for, não gostei disso, quero aquilo. Ok. Cara, pra mim hoje já não faz, sabe, não consigo mais sentir, às vezes, aquela coisa de, nossa, mas eu que tô fazendo, sabe, eu não ligo mais pra isso. Isso não me causa mais frustração. Que pra quando você tá começando, às vezes te causa um pouco, né? Porque você quer transmitir uma parada que você estuda, que você corre atrás... Mas tem alguém que é o dono daquilo ali. O dono daquilo ali que é diferente, cara. Exato. E eu acho que o nosso papel como designer é mostrar os dois caminhos, né? Eu acho que você tem que... Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que é o Vespa, que ele sempre falou, cara, tem o jeito certo e o jeito rápido. Você tem que saber os dois, entendeu? Você saber o jeito certo, mesmo se te pedir o jeito rápido, você sabendo o jeito certo, não tem problema. Você sabe como é o certo, mas a pessoa não quer, não tem problema. Sim. Mas aí tem um questionamento aí. Claro. Nós, como designers, a gente não tem que encontrar o melhor jeito dentro desse rápido. Dentro das condições possíveis, igual o Toss falou. Por exemplo, você tem uma semana para desenvolver um projeto, por exemplo. Sim. O que você usa de método e ferramenta para entregar o melhor dentro de uma semana? É isso. Por isso que é legal você aprender várias ferramentas, né? Por você saber, eu tenho uma semana, eu vou fazer dessa forma. É igual, sei lá, um exemplo. Tipo, eu tive que sair de Bonifácio e vim pra cá gravar. Pô, como é que eu venho? Eu posso vir de avião, posso vir de ônibus, posso vir de moto, posso vir, sei lá, até de bicicleta, se eu quiser vir, dá pra vir, entendeu? É 500 teoricamente km. até a pé. 500 km, mas dá pra vir. Só que aí eu tenho um tempo, né? Exato. Sei lá, sábado e domingo, porque os outros dias da semana eu trabalho. Então, que jeito que eu venho que é melhor? E que é viável? Sim. Porque dessa vez eu vim de busão, porque o avião tava muito caro. Então, quais são as restrições? As restrições, avaliou, né? eu avaliei, então eu pus na balança. Pô, posso ir de avião que é mais rápido, é 1 hora, ou vou de ônibus que é 6, 7 horas? Aí eu posso ir de avião, mas quanto tá o avião? Tá 600 conto. E busão? Tá 100. Falei, pô... Quanto que é a hospedagem? Tanto. Então, Opa, vale a pena eu ir de ônibus e pegar uma hospedagem uma hospedagem, exatamente. Design é muito isso, né? É trabalhar com restrições, né? Porque todo projeto tem um toda escopo. Área, eu acho, não é? Sim. Médico também. Médico, às vezes, ele tem que avaliar, sei lá, às vezes é mais difícil ainda. Você tem que avaliar o risco, por exemplo, de fazer uma cirurgia. Eu vou dar o exemplo aqui da minha esposa. Ela teve
ela tem ainda um tumor no cérebro, tipo, pequenininho. Sim. E aí, na época que descobriu, em 2019, teve que avaliar, pô, fazer cirurgia ou não fazer cirurgia? Tava cogitando em fazer cirurgia, mas aí não fez só radioterapia, tudo. Agora ela tá bem, sabe? Não, Que bom. não teve mais problema, só que teve que avaliar, e o médico teve que avaliar, pô, fazer cirurgia. E os riscos que tem. Sim. E eu não sei o que. Então você tem que pôr numa balança, tem que decidir, você tem que tomar uma decisão. E eu acho que é mais complexo do que às vezes decidir se Claro. vou decidir se eu vou fazer uma pesquisa ou não. Pô, Mas eu acho que toda a área, entendeu? Na minha cabeça. Em diferentes níveis, né? Diferentes níveis. Mas toda a Sim. área tem que tomar decisão e pôr na balança. É que no design vem muito a restrição de outro, né? Ou mercado, enfim. Tem vários pontos, né? Mas eu acho que é isso, é você projetar dentro das condições que são impostas ali, né? Tipo, tem essa mesa aqui. Aí o cara chega, ó, tem que ter uma mesa. Tá, eu tenho esse espaço aqui, se vira, tem que projetar uma mesa dentro desse espaço. E que seja confortável, que seja... E trazendo uma boa... Apesar que aqui a mesa, pra você ficar... Pra mim também Não, tem não tem uma boa 1,90, né? experiência. Eu tenho que abaixar aqui, porque toda vez, galera, eu venho e meto o joelho aqui embaixo. Aqui, ó. Nossa! Mas isso que é legal do design também, né? Eu acho que enfim, é uma profissão da hora, né? Divertido, né? É divertido. Tem gente que fala que é a melhor profissão do mundo, vocês concordam? Ou é muito saudosismo, assim? Tipo, saudosismo não, outra cara. palavra que eu não lembrei. Não sei, cara. Não sei. Não gosto muito dessa ideia da melhor profissão, não. Porque eu acho que isso varia de cada um pra cada um, velho. Do que a pessoa... Do que você quer pra você. Você se sente realizado hoje, Tos, com o design? Ou o design te deu proporções de você hoje ser uma pessoa realizada? Eu me sinto realizado na vida, em certa forma, né? Porque eu conquistei algumas coisas que eu buscava conquistar pra minha família, né? Tava até te contando algumas coisas pessoais ali, né? No bastidores e tal. E, coincidentemente, foi o design que me proporcionou isso, né? Por quê? Porque é a minha área de atuação, minha profissão, tal, e etc. Mas se eu tivesse escolhido lá atrás publicidade, não sei, talvez eu tivesse tanto ou até mais realizado, não sei, sabe? A gente não sabe esse se não existe na vida, né, cara? Você tomou uma escolha e seguiu, né, cara? Você seguiu por aquele caminho. Então, é a minha realização que eu tenho. Eu realizei essas coisas. Talvez não fosse tudo que eu sonhei na vida. Talvez seja mais do que muita coisa do que eu pensei também. E assim por diante, sabe? Então, cara, eu acho que hoje eu me sinto realizado de certa forma, mas não por conta do design. Por trabalhar com design, não é isso. Entendeu? Eu me sinto realizado por coisas que eu consegui construir pessoalmente na minha vida, assim, sabe? E que foi por consequência do design, né? Porque eu trabalhei com isso. Por consequência do meu trabalho, digamos assim, né? E essa parte de realização é bem pessoal também, né? Tipo... Sim, né? Eu tô perguntando porque tem gente que às vezes pensa que vai ser realizado só quando, sei lá, cada um, como você falou, é pessoal, mas acha que só pra o sucesso do outro assim, é só quando o outro, tipo, sei lá, tá andando de Mercedes, e às vezes o cara nem quer andar de Mercedes. Nem a... eu ia falar da realização que é bem pessoal, mas tem muita gente que vai pro design ou trabalha com design, às vezes eu vejo isso. Que a realização da pessoa seria ter o reconhecimento como designer, como do projeto, sabe? Tipo aquela coisa tipo meio de selo do Behance e tal. Eu vejo que o pessoal tem umas realizações assim, tipo aquela questão de às vezes ser líder, sabe? Ter um cargo. Eu acho que eu vejo umas coisas assim, referente a design. Mas deve ser de todas as áreas, né? É que é porque eu tô inserindo em design, então... Eu também sinto mais isso, assim, dentro do designer, mas eu acho que também deve ser tudo, né? Talvez, igual o Toss falou, talvez foi o esforço dele. Então, se o Toss fosse um mecânico, talvez também estaria realizado sendo mecânico, porque o que vai... Carro é da hora, né? Curte carro, então você só vai se realizar quando você tiver uma Mercedes. Mas quem não sabe, o David tem um carrão da hora, né? O carrão do cara tem até, como que é? Teto solar. Teto solar, é ajeitado. Tem neon embaixo e tal, tudo. Não. Tem xenon, mas neon não. Quando eu tiver um Porsche, uma BMW
Aí você vai E fazer eu- aquelas eu vou fotos me sentir marqueteiras do realizado. curso. Faça meu curso, olha aqui o que me proporciona. Pá, eu tenho uma Mercedes. Eu já tenho a foto lá quando eu comecei com Fox, lá, Cruze. vai guardando. Já tá construindo já. Construindo, né? e depois você. Aí depois Tudo é você- possível. Aí você fala, faça meu curso e com uma semana você vai a hora onde você chegou. Aí você demorou Acredite. 30 anos pra você ter o Porsche, mas você põe que com uma semana o cara vai conseguir, né? Fazendo um mesinho de intensivão aqui, você já consegue. Acredite. 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 O cara demorou 30 anos pra conseguir. Mano. E você gosta de ser líder, cara? Assim, o que você vê, assim, de mudança que trouxe, assim? Tipo, porque antigamente, pelo menos pra mim, eu nunca tive líder de design. Uhum. E eu não via tanto essa questão de, líder de design, diretor de design. Sim. O legal Cara. disso é que vocês, assim, tipo, nessa geração, tá aprendendo a ser líder também, né? Porque não existia, como você falou, nunca Não teve. tinha, eu não Máximo era diretor concordo. de arte, que aí deriva muito do publicitário e tal, mas não essa visão de design mesmo, né? É nova. Então, cara, assim, eu acho que sobre liderar pessoas, você tá com uma responsabilidade muito grande dentro de uma trajetória de vida, não só de carreira, sabe? A carreira tá muito associada à vida das pessoas, né? Tipo, como acabei de falar, né? Realizações pessoais e individuais, ela geralmente está associada ao que o seu trabalho permite você fazer também, né? E a responsabilidade do líder é justamente, cara, ajudar a pessoa nessa trajetória. E eu costumo... É meio controverso isso, mas muitas vezes ajudar a pessoa na sua trajetória é fazer com que ela saia da empresa onde ela está sendo liderada por você e consiga aquilo que ela está querendo realizar. Sei lá, às vezes é empreender, às vezes é trabalhar numa empresa gringa, numa outra empresa que é o sonho dela, e assim por diante. Você tem que ajudar. Seu papel como líder é tentar ajudar ela a chegar naquilo. Só que nesse caminho dela até lá, enquanto ela estiver no seu time ali, você tem que fazer com que ela se desenvolva o melhor possível, tanto para a empresa, Quanto pra para o seu ela, né? time, quanto para ela. Tentar equilibrar isso. Isso é um desafio diário, cara, do líder. Isso é um desafio diário, cara. Porque as pessoas têm muitas variáveis que estão influenciando nela. Não é só o trabalho, não é só as tarefas que estão cadastradas no backlog dela lá, sabe? Não. Muitas vezes são problemas familiares, são problemas, sabe, pessoais, psicológicos e tal. E você tem que fazer, em alguns casos, você tem que fazer um trabalho direcionado, 1 a 1 com aquela pessoa. Porque ela precisa de ajuda mesmo ali, ela precisa de mentoria, orientação. E mentoria não é só sentar e conversar uma vez e esquecer aquela pessoa, sabe? Não é isso. Não é tomar um café só. Entendeu? O café é importante tomar com a pessoa. Mas mentoria é você fazer um acompanhamento com ela. Você ter ver como é que as coisas se desenrolaram, ajudar no próximo passo, construir a trajetória, o caminho junto com ela, um plano de ação, né, para aquilo, acompanhar esse plano, né, e dar novos direcionamentos conforme as coisas vão mudando, né. Então, e eu gosto muito disso, cara, sendo bem honesto, eu gosto mais disso do que de design, por exemplo, entendeu? Eu gosto muito com dessa pessoas, né? de cara, tá na gestão do dia a dia, dos desafios, e é o mais difícil, cara, de gestão de pessoa é a coisa mais difícil que tem, cara. Mas é Basicamente, gostoso o resultado. É. Esses dias, sempre quando me perguntam assim, qual que é o seu último projeto assim, que você trabalhou que é mais legal? Eu nem falo de projeto, tipo, tangível no sentido de sei lá, de layout, né? de entregável. Eu falo de que foi ter trabalhado fazendo a gestão de uma pessoa lá da Curate, do time de design, que foi que ela tava meio que pra ser demitida e aí a gente trabalhou durante, tipo assim, uns 2 meses e ela continuou e tá lá, sabe, assim. Uhum. Então, pra mim, esse é um projeto que deu certo, Sim. entendeu? De ter, lá todo dia de manhã a gente fazia Sim. call e pegando na mão mesmo, ensinando o básico mesmo de design ali, tipografia, contraste, gestalt e ver que a pessoa conseguiu, cara, não por mérito meu, porque ela se esforçou pra aquilo, ela quis também, senão não adianta nada eu falar faz assim, faz assado, vai pra esse caminho, vai por outro, se ela não fosse. Ela foi e ter dado certo. Pô, isso pra mim, eu fico orgulhoso de mim mesmo, cara, eu acho foda da isso, hora, sabe, de verdade.
Modéstia à parte, eu acho foda. da hora, né? Porque é da hora, cara. Você vê um resultado porque é na pessoa, né? Sim. Porque como, tipo, porque ela consegue trampar, consegue ganhar a grana dela, consegue ajudar a família dela, consegue se ajudar, consegue realizar os sonhos dela. Então, isso é foda, cara. Entendeu? Eu acho, pra mim, igual você falou, Tos, mais foda do que entregar um layout da hora que gerou resultado. Isso é importante. Não tô falando também, às vezes a galera fala, pô, então não é importante fazer um layout bem feito. Não, é importante. Mas pra mim, realização pessoal, eu acho mais gostoso quando é com a pessoa. Esse sabe? é um entregável de um líder, então? Um dos entregáveis de um líder? Se desse pra classificar como entregável, né? Eu tô colocando... Uma responsabilidade, né? Digamos assim, sabe? Eu acho que um papel de um bom líder é esse, sabe? Não é só garantir que as pessoas estejam produtivas. Não é só. E esse só é importante, tá? Que também é importante isso. Porque aí depois a pessoa para de produzir e aí, não dá resultado. Você tem... A história é no seu, né? Também. Porque, tipo assim, você tem que se pagar. Eu sempre penso assim, pô, eu tenho um salário X, será que eu dou 2x pra empresa? Eu também penso assim. Porque se não der, uma hora conta não fecha, vai falar tchau, obrigado. Tchau, aí, valeu. Mas é verdade, cara. Se você não quer que isso aconteça, tem que ter sua própria empresa igual você faz. Você é empreendedor, você tem sua própria empresa. Aí você, se não tá fechando, é problema da sua empresa, você se vira, né? Cara, mas isso não é só no design. Por exemplo, hoje eu não lidero só design, né? Tô liderando design, QA, né? Teste, agilidade, né? Gestão de produtos e projetos ali, né? E o time de dados também, né? E, cara, é muito diferente os perfis. Só que aí, quando você chega num nível de gestão assim, que você começa a perceber, e é um desafio também, porque são perfis diferentes, né? São bagagens diferentes, mas que isso se aplica em qualquer um, cara. Você começa a ver que essa questão da liderança, tal, etc., são questões mais comportamentais, entende? São questões mais até de um aspecto que mexe muito no psicológico das pessoas, sabe? De como que você ajuda a construir uma visão de carreira e etc. De tornar aquela pessoa um líder também, né? Então, isso é muito interessante, cara. Você vê que é muito menos técnico. Chega um ponto que é muito menos técnico do que de fato... Porque se a pessoa tá ali no time e você contratou e passou pelos crivos de contratação, etc., ou já está há um tempo no time, mesmo que você não tenha participado do processo, você sabe que o tempo já provou, né, ali que ela construiu a parte técnica, que ela já passou por algumas situações que, tecnicamente, ela tem condições de entregar aquilo que é necessário para o time, para o desenvolvimento dela e etc. Então, transcende essa parte técnica, sabe? Porque a parte técnica já foi. Né? E se não foi, você treina também. Você identifica e treina. Né? Treina junto com a própria pessoa. Né? Porque a pessoa vai ter mais condições de saber onde são as dificuldades que ela tem tecnicamente e onde são as maiores qualidades que ela tem tecnicamente. Entende? Então, é um constante trabalho de avaliação, cara. Liderar é isso. Você tá há quanto tempo já como líder, Tos? Cara, já faz uns 5, 6 anos. Legal, tem um tempo de bacana. Pessoas. Né? E desde esse tempo, assim, para você, é mais fácil trabalhar a parte de hard skill ou soft skill de uma pessoa? Para ela se desenvolver. É mais fácil? O que é mais fácil? Não, mais fácil é hard skill, tranquilo. Hard skill, né? Eu também penso assim, eu sempre falo isso, mas eu gosto de perguntar pra ver se eu tô viajando mesmo e ouvir talvez um contraponto. Eu também né? acho. Soft skill é difícil, cara, porque muitas vezes a pessoa não vê como um problema. Ela não reconhece. Aí é mais difícil. Quando a pessoa não reconhece que ela tem um problema que ela precisa se desenvolver, um desafio ali, é mais difícil. Então, seu trabalho é ajudar ela a perceber as coisas também. E aí você tem que trabalhar bastante. Como líder, ali você tem que trazer evidências, né, fazer um... Por isso que eu leio muito filosofia, sociologia e história, para trazer reflexões, né, que não são só ali da parte técnica. Porque se eu ficar lendo só design, ou liderança em design, etc., coisas de design, eu vou estar muito restrito.
Entende? Eu preciso ler outras coisas. Preciso ler sobre o comportamento humano. Eu preciso ler sobre psicologia, sobre sociologia, sobre história, sobre filosofia, sobre como refletir sobre problemas. Entende? Sim, eu quero ler uma parada que o meu líder lá da Create me passou, cara, que eu achei super legal o que ele falou. E eu até compartilhei esses dias no Instagram. Que ele falou, porque eu perguntei, o que você espera de mim como um líder, né? E aí eu respondi isso pra uma pessoa no Instagram, porque eu acho que isso, igual você falou, eu acho que líder, na minha visão, serve pra tudo, no sentido assim, pô, quando você vai liderar, não é só pro design. Então, que ele falou assim, espera-se que você saiba lidar com situações desagradáveis e consiga resolver ou diminuir problemas ao seu alcance. Espera-se que algumas situações não vão sair como você previu e podem acarretar injustiças e que você deverá saber como administrar isso. Espera-se que dedique um tempo para criar laços com as pessoas, fazer alianças para o bem da empresa. Espera-se que esteja disponível e acessível. Espera-se que possa criar e desenvolver talentos. Espera-se que possa dar feedback. Espera-se que consiga e reconheça emoções. Espera-se que saiba administrar conflitos de maneira eficaz. Espera-se que conduza a empresa para mudanças, mesmo quando a maioria ou os mais poderosos são contras. Espera-se que possa incentivar as pessoas a assumirem riscos. Espera-se que leve as pessoas a serem motivadas, mesmo quando você não está. Espera-se que você guie as pessoas e não apenas gerencie. Amém. Não sei se você concorda com tudo ou discorda de tudo, mas eu achei isso muito massa que ele passou. Sim. Isso, porque eu até salvei mesmo, porque eu quero levar... Fez? Oi? Foi ele que fez tudo? Eu acho que ele fez na hora, cara. Quando eu tava conversando com ele assim, ele pegou e foi digitando, tanto que ele até falou, tem um erro de português. Tem que colocar um título. Mas não sei se ele tirou isso de algum livro. Não sei se ele tirou isso de um livro, de algum lugar, porque ele lê bastante, sabe? Legal. Mas eu achei isso muito massa e falei, cara, isso é pra qualquer líder. Eu acho que não é só pra design. Sim. Né? Você tá lidando com pessoas e que pra mim... Aí eu até perguntei pra ele, no que eu tô errando desses esperas aí? Ele me deu uns pontos assim, eu falei, faz sentido, eu vou melhorar. Tem que gravar isso como se fosse aquele texto do Bial falando do filtro solar. Sabe? tem que gravar essa. Vou fazer um desse aí. que eu achei massa, cara, assim, esses... porque às vezes falta essa clareza. Porque eu tô liderando faz só 2 anos, então sempre brinco que eu sou um líder júnior ainda, né? Tipo, tô aprendendo bastante coisa. E eu quero aprender como fazer o melhor, sabe? Eu tô fazendo o melhor dentro do que eu sei, mas por isso que eu tô estudando pra saber mais, né? Sim. Porque, como você falou, você tá lidando com pessoas e, de repente, uma parada errada ali, você estraga tudo, cara, na vida de alguém, velho. Isso é foda. É foda. Demitir. Isso que eu ia perguntar. E pra demitir? É foda. Como que vocês fazem? É foda, cara. Existe... Você já demitiu, Toss? Já. Como foi? Cara, exige muito estômago, cara. Você precisa saber, você precisa trazer evidências de que de fato foi um problema. Você precisa dar chance durante o processo, né? Dar feedback pra pessoa saber que, você precisa melhorar nisso aqui. Sabe? Você tá sendo avaliado. Então... mas mesmo assim, mesmo você fazendo tudo isso, vai ser difícil. Eu acho que a pior deve ser aquela demissão por custo, sabe? Não sei se vocês já tiveram esse problema. Você não tem problema, só que tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto. Essa é mais difícil. Deve ser a mais difícil, né? Essa eu nunca tive, não, graças a Deus. Essa é mais difícil porque você não tem justificativa técnica, né? Você tem justificativa empresarial. Mas, assim, depende muito também do momento da pessoa, tá? Tem gente que tá num momento em que ela aceita melhor, né? Vai ter um impacto menor na vida e tal, etc. Mas tem gente que tá num momento muito delicado da vida. Que se perder o emprego, meu Deus, sabe? Vai ser e se sente muito mal e não consegue se restabelecer e etc. Então, assim... Só que você tem que fazer, né? Porque tem hora que você tem ordens e aí você faz o quê? Mas você tem que avaliar bem isso. O processo de demissão, eu acho que é um pouquinho, assim, elaborado, assim, tipo... Dificilmente, ao menos que a empresa seja um corte, assim, sei lá, pandemia e tal... Ou a empresa seja muito desorganizada, ou sei lá, uma tragédia. Mas normalmente vem se caminhando pra pessoa ser demitida ou não. Tipo, a pessoa começa a não corresponder, aí tem esse trabalho, você dá a chance, aí você dá feedback, você vai vendo, aí até o clima às vezes vai ficando meio
Uhum. É estranho. Então, a pessoa, por mais que ela pegue, seja ruim pra ela, e ali, fui demitido e tal, mas é meio que um processo que vai acontecendo, né? Dificilmente. Geralmente, sim. No mundo ideal, sim. Né? Mas existem situações, por exemplo, em que existe uma harmonia artificial que é construída, em que o time parece estar tudo bem, só que nos bastidores existem alguns conflitos que de repente explode, sabe? Sei lá, uma briga direta entre partes, entre time, e uma das partes, sei lá, passa do ponto, e essa parte é do seu time, entendeu? Sei lá, passa do ponto e a ponto de ter que ser demitida por justa causa, por alguma coisa, situação nesse sentido. E é difícil, cara, porque a pessoa não tá preparada